Queridos irmãos e irmãs, prezados ouvintes, nós temos hoje uma riqueza imensa da Palavra de Deus para nos fortalecer na fé, para nos conduzir na fé até o paraíso que havíamos perdido. E o paraíso perdido foi exatamente aquele jardim tão bonito, o Éden, criado por Deus, para que os seres humanos pudessem ali ser felizes. No entanto, a narrativa do livro do Gênesis diz que entre os animais, o mais astuto era a serpente. O mais astuto entre os animais era a serpente do mal, que foi exatamente convencer a mulher e o seu marido de que deveriam comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento. Havia ali naquele jardim paradisíaco, tão bonito, duas árvores, a da vida e a do conhecimento. Pois bem, a estupidez daquele animal foi exatamente convencer os primeiros seres humanos, os nossos antepassados, não apenas de que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento, mas que, se apossando daquele fruto, daquela árvore, poderiam ser iguais a Deus, ocupar o lugar de Deus. Guardemos bem isso, porque esse tem sido o principal e maior pecado da humanidade: se arvorar, para ser redundante, daquele fruto de uma árvore que pudesse lhes conceder o lugar de Deus. Nós, perplexos, contemplamos no mundo dito moderno tantas aberrações do ser humano que pretende ainda ocupar o lugar de Deus. Na mudança de sexo, na mudança genética, na mudança de planos para o mundo e, sobretudo, no ataque violento contra a família. Os primeiros seres humanos ali sucumbiram àquela tentação que perdura até os nossos dias. São Paulo, e é muito interessante a complementariedade, a sintonia tão perfeita e profunda entre a primeira e segunda leitura. São Paulo vai dizer que veio a morte. Lembremos-nos, havia uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento. Abandonando a árvore da vida, escolhendo a árvore do conhecimento para ocupar o lugar de Deus, os primeiros seres humanos escolheram não a vida, mas escolheram a morte. E o pecado vem ao mundo exatamente trazendo a morte. Não somente a morte física. Essa é tão fácil de ser percebida quando nossos olhos contemplam um cadáver ou um corpo que jaz sem vida. Muito embora a sociedade moderna, quando baniu os velórios dos lares, fez com que o ser humano também fosse perdendo este contato próximo com a morte. Hoje, nas grandes cidades, os defuntos até são maquiados para que nos seus caixões pareçam até mais bonitos, para que a morte não seja um choque, quando ela é uma realidade, embora triste, mas uma realidade tão inerente, tão própria à vida, que nenhum ser humano dela pode escapar.
Pois bem, São Paulo comentando essa morte que veio pelo pecado, repito, não a morte física, mas a morte eterna, a morte da alma, São Paulo diz: porém muito maior é o dom da graça, daquele que veio para que, morrendo no lenho da cruz, em outra árvore, uma árvore cuja madeira já foi decepada da sua raiz, mas uma árvore que nos dá a vida, vida em Deus, vida eterna, vida nova, o dom que Jesus Cristo nos traz na árvore da cruz é a vida eterna. E por isso nós precisamos nos preparar para a Semana Santa, precisamos nos preparar para agradecer a Semana Santa, para viver, para celebrar esse dom da graça de Deus, que é a vida nova em Cristo. Mas o Evangelho também é riquíssimo e nos fala ainda daquele primeiro pecado dos primeiros seres humanos, o pecado de usurpação do lugar de Deus. É muito interessante que os primeiros versículos do Evangelho de hoje dizem que Jesus foi impelido, foi levado ao deserto exatamente pelo Espírito Santo, para ali ser tentado, para ali demonstrar como homem-Deus, como o Deus-homem, que nós também podemos vencer a tentação do maligno. Ele se encontra naquele deserto com o demônio. É ele que vai ao encontro do demônio, porque o demônio não tem o poder, não possui a capacidade de ir até Deus. Ele vai, e depois de 40 dias de jejum, o seu corpo também humano sente a fragilidade, e ali ele é tentado. Queridos irmãos e irmãs, é quando nos tornamos frágeis, fracos, sobretudo na fé, que o demônio nos apresenta as tentações. Por isso que não existe outro remédio para vencer uma tentação do que rezar. Rezar, rezar e rezar. Porque quando rezamos, nos aproximamos de Deus. E quem está próximo de Deus não sucumbe, não cai. Mais interessante ainda, que o demônio, assim como a serpente, lá no paraíso, se mostra astuto, isto é, conhece a palavra de Deus, cita trechos da Bíblia. Eu não preciso aqui tecer outros comentários a esse respeito, porque conhecer a Bíblia de cor, usá-la, interpretá-la para objetivos pessoais, é coisa do demônio. Porém, interessante, Padre Zenilson, em nossa época de estudantes de teologia, se fazia uma interpretação desse texto com um viés sociológico, falando dos 3 pecados, do ter, do poder e do ser. No entanto, a estultez do demônio, o que ele vai tentar a Jesus Cristo, não é simplesmente com esses pecados, porque o próprio Cristo já sabia que ele possuía tudo isso. Ele vai propor a Jesus algo que está ligado diretamente à primeira leitura, ao primeiro pecado de Adão e Eva, dos primeiros seres humanos, que era exatamente usurpar o lugar de Deus. Todas as tentações do demônio a nosso Senhor começam, pelo menos 2, ele dizendo: se és filho de Deus.
é a primeira tentação. A terceira, novamente, se és filho de Deus. Quantas vezes nós também somos assim tentados, no momento de dor, de sofrimento. Existe sempre uma voz astuta do demônio em nossos ouvidos ou em nossos corações a nos dizer: se você é filha de Deus, por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado, passando tudo isso? De que adiantou você rezar? De que lhe valeu tantas missas e tantas comunhões? Guardem bem isto, queridos irmãos. A maior e pior tentação do demônio é nos fazer perder a fé, é nos fazer duvidar de Deus. E a dúvida é inimiga da fé. Pode ser amiga da ciência, mas da fé, jamais. E quando nosso Senhor responde a uma dessas tentações, a terceira, Ele se refere a si mesmo como Deus. Não apenas Ele possui a convicção da fé, de que Ele é Filho eterno e amado do Pai, mas Ele atribui para si o que a antiga lei prescrevia sobre Deus: não tentarás o Senhor teu Deus, e mais, adorarás somente a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta nossa vida, quantas coisas nós estamos adorando. E não é força de expressão para dizer que eu adoro um chocolate, adoro um sorvete, adoro um dia bonito. Existem outras coisas, outros ídolos que têm nos colocado de joelhos, outros ídolos que têm nos escravizado para que a gente possa adorá-los em detrimento de Deus. Quanta coisa para ser mudada, não no mundo, mas em nossa própria vida. 40 dias seriam até poucos, insuficientes para nós nos darmos conta de quanta coisa em nossa vida nós precisamos melhorar. E a grande questão é que não se muda de um dia para a noite, ou da noite para um dia. Existem mudanças que custam várias quaresmas. Esse era um dos motivos pelos quais São Francisco de Assis fazia 3 quaresmas por ano. Eu, às vezes, fazendo o meu exame de consciência, penso diante de Deus, 30 quaresmas, 40 quaresmas, e a gente ainda não consegue uma conversão, uma mudança de vida profunda. Eis o tempo oportuno, eis a oportunidade que Deus nos concede este ano de 2020, de fazer uma boa quaresma rumo a uma Páscoa feliz. Amém.